Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós. Fala amigos, fala amigas, começando mais um podcast. Aqui a gente vai bater um papo com os docentes do curso de pós-graduação, do curso de pós. A gente está falando especificamente hoje do curso de natação e atividades aquáticas. E você, aluno, pediu, né? Você teve lá uma informação no teu grupo lá de qual professor que você gostaria de escutar aí nos primeiros episódios, né? Falar, e você botou muito lá a mensagem nesse professor que a gente vai entrevistar, conversar, bater um papo com ele hoje. Mas antes da gente começar, esse vídeo está sendo distribuído no YouTube, também na plataforma Hotmart, ao vivo, a gente está ao vivo. Então, se você estiver ao vivo com a gente, pode mandar mensagem que a gente vai estar lendo aqui no YouTube e vai estar encaminhando aqui para o nosso convidado, para o nosso professor. Tá bom? Deixa também lá de curtir, que isso aí é bom para a gente, tá? E, sem mais delongas, a gente vai hoje entrevistar a fera da natação brasileira. Um profissional extremamente referência, competente na área. E hoje, para a gente, é um grande prazer receber, senhoras e senhores, doutor Guilherme Tucci. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado ao pessoal que está assistindo. E vamos lá. Nossa, a gente estava conversando antes do programa aqui, né? Falando sobre a questão da natação. E por mais que tenhamos aí um esporte, né? Uma modalidade de referência aí para muitos no mundo, atletas que são referências, a gente ainda sabe que é difícil ali a questão acadêmica, né? A questão científica. Então, receber você aqui, que é uma das grandes referências na área acadêmica na natação, é um motivo de muito orgulho, ainda mais tê-lo no nosso corpo docente. E aí eu queria, nesse momento, te pedir para que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu currículo, né? Quem é Dr. Guilherme Tucci? Vou tentar ser breve. Eu nadei na minha adolescência, nadei quando era criança, participei de competições, não fui um excelente nadador. Depois que eu me tornei treinador, os meus atletas nadaram muito mais do que eu. Mas eu acho que aquela experiência de competição, mesmo que competições mais simples, foram muito importantes para mim e eu uso dessa experiência até hoje na minha vida. Eu comecei a educação física por influência da minha mãe, eu não queria fazer educação física. Na verdade, eu queria ser militar e não sabia o que fazer. Ela falou, pô, faz educação física, tem tudo a ver com você. Eu não te vejo sentado o dia inteiro atrás de uma mesa e é o que eu mais faço hoje em dia, né? A gente tem que ficar lendo projetos, escrevendo projetos também, essas coisas, escrevendo artigo. Mas aí comecei a educação física, me identifiquei com o curso e essa minha experiência anterior com a natação acabou me abrindo portas dentro da faculdade. Eu fui monitor da disciplina de natação e daí começou a minha jornada. E desde então, lá na época da graduação, assim, eu comecei a pensar, caramba, o que eu vou fazer com a educação física? E eu já tinha ideia de trabalhar com ensino superior, de ser treinador e trabalhar na escola estadual. Você, durante a graduação, você já queria dar aula no ensino superior? Sim. Na verdade, o primeiro e o segundo período. Não sei porquê. Eu falei assim, caramba, eu tenho que criar um objetivo para mim. Isso foi natural. Cara, isso é muito difícil hoje. É porque as pessoas terminam a faculdade para depois tomar uma decisão do que fazer. Então isso me adiantou 4 anos de vida. Cara, que legal. Então eu me lembro que na época a internet era muito ruim, na internet de escada, só podia usar final de semana. Lá em casa só tinha um computador, então a gente brigava domingo para ver quem ia acordar primeiro, para poder usar o computador. Aí eu ficava entrando em sites de natação, tinham pouquíssimos, para poder baixar vídeos, pensando assim, que se algum dia eu trabalhar com ensino superior, eu vou usar esses vídeos. Incrível. E isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a dar aula no ensino superior, eu já tinha até certo ponto um material na minha cabeça e um material pronto. Eu não precisei correr atrás, as coisas foram acontecendo naturalmente. Na graduação você teve inspirações para atuar nessa área ou você, de repente, teve uma outra oportunidade de área? O que você teve ali? Carlos, eu acho que foi alguma inspiração própria mesmo, no sentido de, caramba, eu tenho que pensar o que fazer da minha vida. Eu fui a primeira turma, eu estudei na faculdade no interior do estado, onde eu moro, em Itaperuna, eu fui parte da primeira turma.
Então, apesar disso ter sido interessante na época, existia um certo preconceito até nosso, de pensar assim, poxa, quando eu vou para uma grande cidade, as pessoas não sabem o nome da minha instituição, não sabem quem sou eu, então eu tenho que fazer por mim mesmo. O que eu vejo muitas vezes na UFRJ, onde eu trabalho? Os alunos se garantem pelo nome da UFRJ. Então, assim, eu me formei na UFRJ. Tudo bem, mas e você? Quem é? Então, eu passei a tomar conta da minha carreira, porque eu pensava, poxa, eu não posso me garantir pelo nome da minha instituição, porque ninguém conhece. A discussão não é se ela era boa ou ruim, a discussão é que ninguém a conhecia. Então, eu tenho que fazer por mim mesmo. Isso foi muito importante porque me ajudou a tomar decisões e escolhas. Isso aqui eu não quero, porque me afasta do meu objetivo. Isso aqui eu quero, porque possivelmente vai me levar para lá. E aí fiz 2 pós-graduações. Então, o pessoal da pós-graduação, estudar é sempre uma excelente opção, não tenham dúvidas. Mesmo que eles não tenham a intenção de seguir a área acadêmica. Então, fiz uma especialização em natação, um em treinamento esportivo. Depois já tinha um mestrado, fiz uma outra especialização no Comitê Olímpico do Brasil. Então, eu acho que os cursos de especialização são muito interessantes. Você fez essa pós aonde? Esse mestrado aonde, Guilherme? As 2 primeiras pós eu fiz na Gama Filho, que na época tinha. A Gama Filho rodava o Brasil todo com curso de pós-graduação. Foi uma época muito legal em termos de pós. O mestrado eu fiz na Castelo. Esse outro curso de especialização eu fiz pelo COB. Era um curso que tinha aqui que a gente ficava uma semana direto no Rio, aí fazia parte à distância, depois ficava uma semana de novo. Foi muito legal porque eu conheci treinadores do Brasil todo. O COB trouxe esses treinadores para cá e eram todos treinadores. Então, tinham que ser pessoas, profissionais de educação física, que tivessem trabalhado com treinamento. Ou com a base, ou com alto desempenho. Então, foi bacana ali, não só as discussões que eram todas específicas, mas você poder conversar com outros treinadores de seleção brasileira, ver as discussões que acontecem no Brasil. Infelizmente, a gente vê que os problemas geralmente são os mesmos. Mas isso me deu uma bagagem muito grande. O mestrado eu fiz na Castelo, e o doutorado eu fiz em Portugal, na UTAD, que você conhece. A linha em ambos foi em cima da natação? Sempre natação. No doutorado, propositalmente, em 2007, eu participei dos Jogos Pan-Americanos e comecei a me identificar com o polo aquático. Eu supervisionava as equipes de polo aquático. E falei, poxa, isso é bacana. Eu acho que isso pode ser interessante para a natação. Então, hoje, quando eu faço as minhas discussões da parte de ensino da natação, eu pego muito conteúdo de outros esportes e atividades aquáticas e trago para dentro da aula de natação. E apesar disso ser extremamente óbvio, quando eu falo isso nos meus cursos e palestras, as pessoas ficam assim, caramba, por que eu nunca pensei nisso? Então, Carlos, não é você ensinar o polo aquático na aula de natação, mas você ensinar coisas do polo aquático, do mergulho, dos saltos, do nado artístico, do caiaque, do surf, do body surf, e você trazer isso para a sua aula de natação. Porque a pessoa ela não brinca na água só na piscina. Ela vai para o mar, para um açude, para um rio, para uma cachoeira. Ela tem outras experiências no ambiente aquático, mas a gente só ensina pensando na piscina. Aí o cara só aprende a nadar na piscina, morre afogado no mar, por exemplo. Porque ele não foi desenvolvido nele um conjunto de habilidades e competências de outros ambientes aquáticos. Mas esse meu contato com o polo aquático, então, fez com que eu começasse a me interessar. E na época do doutorado eu pensei assim, caramba, para eu fazer algum estudo de natação, eu precisaria ter uma estrutura que eu não tenho. Eu precisava ser realista. O polo aquático é pouco estudado. Eu vou estudar o polo aquático. Estava dentro da água ainda. E assim, eu acho que o mais importante é, depois que você aprende como se estuda, você estuda qualquer coisa. Verdade. Então, as minhas áreas de excelência assim, são o treinamento esportivo e a natação e o polo aquático. E é o que eu estudo aí ao longo da minha formação. E a maior parte das coisas dentro dessas áreas eu conheço, eu entendo. Eu também gosto de diferenciar. Conhecer uma coisa e entender é outra bem diferente. Legal. E você falou um pouco da formação, né? Ali na graduação, a gente é de um tempo. E quem veio antes da gente, de um tempo completamente diferente, onde você tinha a disciplina de natação 1, natação 2, basquete 1, basquete 2. Eu conversava com os meus professores, eles falavam isso. Que na FRJ, por exemplo, você tinha prova prática. Né, que ele tinha que realizar a prova com determinados resultados. Eu cheguei a pegar esse período, eu entrei em 2002, eu fiz uma disciplina em Friburgo, né, que eu comecei em Friburgo, e eu lembro que tinha que lá, na prova tinha que mostrar lá que você estava nadando, fazer os nados. Eu adorava isso, porque eu sou da prática, eu amo a prática. Inclusive, eu fui trabalhar dentro de um clube esportivo, né, no Vasco, mas assim, eu atuei durante muitos anos,
como profissional de educação física, preparador físico, fisiologista, coordenador científico, e tive a oportunidade de fazer uma contratação de um profissional especialista no meio aquático para gerenciar a recuperação dos atletas. Tendo em vista que a gente tem, na maioria dos clubes lá, uma piscina e os atletas realizam o pós-jogo, né, o recovery dentro dessa piscina. E aí eu precisava de um profissional que soubesse ministrar, né, essas aulas. Mas a gente percebe hoje que o jovem em si, ele está muito longe dessa prática. Muitos não gostam. Né? O que você que você observa disso, Guilherme? Eu acho que apesar da gente ter acesso a muita informação, talvez seja um clichê, isso não está garantindo formação das pessoas. Porque aprender é uma mudança de comportamento. E mudar de comportamento é algo extremamente difícil. Então você parar para poder se dedicar a um esporte ou se dedicar a uma área, seja ela qual for, no nosso caso aqui é educação física, isso requer tempo, dedicação e não é do dia para a noite. Quando eu era treinador lá no interior, aí tinha equipe, né, os moleques adolescentes nadando pra caramba, aí às vezes um colega de escola, ou alguém chegava no clube e via aquele pessoal nadando pra caramba, poxa, eu quero nadar assim. Tudo bem, vamos fazer parte da equipe, da escola de natação. Aí passava, sei lá, um mês, o cara queria desistir. Por que você quer desistir? Pô, mas eu não tô nadando como eles estão nadando. Pô, mas eles nadam há 6 anos. Você tá nadando há 1 mês. As pessoas não entendem a diferença de uma pessoa que tem uma vida acadêmica, de uma pessoa que estuda às vezes, de uma pessoa que não é que necessariamente ela tem que ser o melhor atleta do mundo, porque eles eram jovens, eles estavam em formação, mas eles tinham uma rotina de dedicação à natação que faziam com que dentro daquele contexto eles fossem excepcionais. Então as pessoas perderam essa ideia de que você tem que se dedicar para ter a recompensa das coisas. E não tem como ser diferente. E é por isso que as pessoas acabam se diferenciando muito no mercado de trabalho. Porque por mais que às vezes os contatos sejam importantes para você entrar numa escola de natação, numa academia, numa piscina, para você ficar ali por muito tempo, você precisa de competência. E são competências que extrapolam às vezes aquela que você adquiriu na graduação. Muitas das vezes. A gente estava conversando aqui, eu trabalhei também em Muriaé por 10 anos, fui professor e coordenador de curso lá. Todas as vezes que um ex-aluno chegava na faculdade para poder me pedir indicação de alguém, ele nunca falava assim, Guilherme, me indica alguém que sabe muito fisiologia, me indica alguém que sabe muito treinamento esportivo ou natação. Nunca era assim, Carlos. Era assim, Guilherme, me indica alguém que sabe trabalhar em equipe. Me indica alguém que está sempre disposto a aprender. São os valores básicos que a gente deveria ter aprendido em casa com a família, que a gente não está aprendendo mais. E a dedicação, o esforço e compromisso também eram valores desenvolvidos pela família. Por que isso mudou? Eu não sei se eu devo falar, mas a gente sabe, não tô brincando, mas eu sei que isso mudou. Eu vejo os alunos, eles são interessados, então não é que os alunos não sejam interessados. Eu trabalhei em Itaperuna com ensino superior, em Muriaé, em Rio Pomba, que é uma cidade de Minas, também, e aqui na UFRJ. Os alunos são interessados, mas só ser interessado não é o suficiente. Porque tem muitas coisas que a gente vai passar que não são interessantes e que você tem que passar por isso. Porque isso faz parte do seu crescimento pessoal. Então a gente não pode entender que a nossa jornada profissional, acadêmica, ela é um mundo de felicidades. Você abriu mão de algumas coisas para estar aqui, eu também, e a nossa vida acadêmica é assim. Os alunos precisam entender isso. E outra coisa, ter o diploma é a parte mais fácil, até do doutorado. O difícil é você ter conhecimento suficiente para poder aplicar isso no seu dia a dia, sabe? Para você realmente mudar de comportamento. Uma coisa que eu sempre costumo falar é que as pessoas sabem que não devem fumar, mas fumam. Então, a questão não é o saber, é isso fazer parte da sua vida. As pessoas sabem que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe. Você não precisa ser professor de educação física para isso. Mas poucas pessoas têm uma rotina de atividade física. Então, isso é uma coisa talvez que de maneira meio natural eu tenho aprendido com os meus pais. E eu levo isso para minha vida e tento passar isso pro meu filho também. E para os meus alunos. Não, e assim, a gente pensa muito, né, igual nesse ponto, porque a própria pós, ela tem esse pensamento de ter ali um curso que seja diferente para o aluno, né? Porque eu trabalho há muitos anos coordenando pós-graduação, mais de 15 anos. E a pós-graduação, o aluno, ele já vem com a expertise. Na graduação, esse aluno, às vezes, ele se encontra em determinada área. Só que eu também dou aula na graduação, né? E aí eu fico falando isso com os alunos constantemente. O nosso país, ele não é fácil viver no nosso país,
pela questão até pelas nossas notas do PISA, a gente percebe que o processo educacional do país é muito ruim. Então, os alunos que entram no ensino superior, eles chegam com fragilidade de matemática. Esses dias eu pedi para meus alunos fazerem um cálculo do IMC. A maioria não sabia fazer conta de divisão no papel. A calculadora é fácil, mas na mão eles não lembravam. Sim. Então, são fragilidades que a gente tem, que a população tem de matemática. E principalmente por causa que as aulas de educação física... A gente tem aula de educação física uma vez por semana na escola. Pô, a OMS diz que é todo dia. O American College diz que tem que ser todo dia, de segunda a sexta, 5 vezes por semana. A gente tem uma vez por semana. E ainda perdendo carga horária. Então a gente tem uma fragilidade educacional na educação física, no inglês, na matemática. E esse aluno, quando inicia no ensino superior, ele vem com essas fragilidades. Só que aí ele se transforma, porque ele encontra professores, né, como você, como outros colegas, que estimulam, inspiram. E acho que essa que é a ideia. E no curso de pós, a gente procura ser muito direto com os nossos alunos nesse sentido. Cara, você está fazendo investimento, você tem que recuperar esse investimento. E simplesmente achar que vai pegar o diploma, botar embaixo do braço e vai melhorar alguma coisa, depende de muitas coisas. E quando você diz que tem coisas que a gente não aprende, realmente, na faculdade, por exemplo, a gente não aprende marketing pessoal. Sim. Né? A gente não aprende relacionamentos, né? Da questão de você buscar, né, network. A gente não aprende isso. A gente aprende empreendedorismo. Ainda mais a nossa profissão. Sim. A rede social, ela é assim, pra gente faz muita diferença. Só que se a gente não entrar nesse mundo, o charlatão entra, né? Porque o charlatão, ele pega esse espaço, não é baseado em evidência. E na área da natação, você percebe que tem muito charlatão? Charlatão é forma de falar, mas assim, muita gente falando sem ter a base, sem ter o conhecimento? Sim, Carlos, tem. E é tão interessante que eu percebo, pelo menos a impressão, que as pessoas não fazem isso com maldade. A intenção não é enganar os outros. Eles realmente acreditam naquilo. Só que é um tipo de ignorância, no sentido de desconhecer o que é verdade. Então aquilo que ele está falando para ele é o suficiente. Hoje mesmo, um amigo, a gente estava conversando pelo WhatsApp, ele me mandou um vídeo de uma nadadora em águas abertas e um professor estava comentando o nado dela, falando que ela passou a nadar de uma maneira diferente. E assim, as informações que ele estava passando ali, não é que elas são falsas, mas elas são talvez inverdades ou são imprecisas. Erro. E a maioria das pessoas não vai se atentar para isso. É lógico, no caso específico lá da natação, do que ele me mandou no vídeo, ele estava comentando sobre a braçada da nadadora, que ela mudou a maneira de fazer o movimento da recuperação, a fase aérea, e por causa disso ela passou a nadar muito melhor. E já se sabe há muitos anos, que a fase aérea ela não é responsável pela ação propulsiva. A ação propulsiva até acontece debaixo da água. Então, atualmente, tem se dado muito menos importância ao que é feito fora da água. O que é importante é o que é feito dentro da água. E dentro da água a gente percebe que existe uma mecânica que é comum a todos os nadadores. Fora da água tem nadador que vai fazer com o cotovelo mais flexionado, cotovelo mais estendido. Isso aí não tem problema. O princípio básico é a mão tem que entrar na linha do ombro, você tem que levantar o cotovelo na hora de fazer a fase submersa, o início da fase submersa. Então, os padrões sempre existem. Então é isso, eu percebo que se passam algumas imprecisões. Aí o que eu brinquei com ele? Tem muito professor de natação vendendo solução para problemas que não existem. Então, isso é maneira de enganar os outros, porque eles conseguem enganar o próprio professor de educação física que estudou sobre isso. Imagina o leigo, que é uma pessoa que está querendo aprender a nadar, que ele não entende dessas discussões. Ele vai levar aquilo como verdade absoluta e vai repetir aquilo. Ah, ele pode aprender? Pode, mas talvez não tenha sido da melhor maneira possível. E a finalidade do professor é essa, facilitar o processo de aprendizagem. Sistematizar a aprendizagem, não para que aquilo não aconteça de maneira não intencional ou aleatória. Seja uma aula teórica ou seja uma aula prática. Essa é a nossa intenção. Eu vou pensar na minha aula para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Muito bom. Ó, pessoal que está assistindo a gente está ao vivo no YouTube, tá? Agora a gente só vai ter esse programa completo no canal do Guilherme Tucher. Como é que é o canal? Não sei. Guilherme Tucher no YouTube, né? Tudo Guilherme Tucher. Tá, a gente vai colocar esse episódio completo no canal do Guilherme Tucher. Então, se você colocar aí Guilherme Tucher, você encontra o canal, já se inscreve no canal do professor. Olha lá que ele tem diversos vídeos, inclusive eu já consumi alguns ali, que eu lembro que você postou, eu assisti Legal. alguns. E você que é aluno, a gente vai estar com esse programa disponível para você completo na área de membros e também no Spotify para os alunos. E você que está assistindo aqui,
que veio assistir um pouquinho ao vivo, você vai assistir até o final, mas depois gravado a gente finaliza aqui e a gente disponibiliza somente para os nossos alunos e quem tiver também lá no canal do Guilherme, tá bom? Então, pessoal, forte abraço, tchau, tchau. Ei, personal, chegou a hora de se destacar no mercado e se especializar no treinamento para idosos, crianças, diabéticos, obesos, hipertensos e outros públicos. Conheça a nossa pós-graduação em Personal Trainer. Grupos especiais e prevenção de lesões. Reconhecida pelo MEC e com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados, todos doutores e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo, com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o final da semana. Vem para pós com cursos de pós.